E vamos neste momento, fechando os nossos olhos, acalmando as nossas mentes, os nossos corações, nos ligando a toda a espiritualidade aqui presente, agradecendo aos nossos mentores individuais, aos mentores dos nossos pets, aos mentores dessa casa que nos acolhe, agradecendo a todos por permitir que estivéssemos aqui esta noite para que pudéssemos confraternizar, para que pudéssemos estarmos em união por um objetivo maior. Vamos nos ligando ao nosso Mestre Jesus e agradecendo a Ele por estar presente em nossas vidas, pelo seu Evangelho, por sua passagem neste planeta, por nos amar incondicionalmente. Jesus, esse querido irmão, nos toma pelas mãos e nos leva de encontro a Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos. E nós lhe Oração. agradecemos pela oportunidade abençoada de estarmos mais uma vez aqui, encarnados, para aprendermos, para auxiliarmos, para evoluirmos. E como crianças espirituais que nós somos, nós nos dirigimos a Ti através da prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair ante as tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. E assim, pedimos licença a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e toda a espiritualidade aqui presente, para darmos início à nossa assistência desta terça-feira, sempre rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Todo mundo bem? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, que nós possamos fazer as nossas reflexões desta noite. Para quem não me conhece, eu sou a Sara e hoje eu vou conversar com vocês sobre mudança de pensamentos. E se mudar os pensamentos nos ajuda e ajuda os nossos pets. E para que a gente possa iniciar esse momento serenando tanto quanto possível os nossos pensamentos, não é verdade? Já que a gente vai falar de pensamento. E eu vou começar justamente por aí, pelos pensamentos. Porque nós costumamos imaginar que pensar é uma atividade absolutamente particular, que é algo que acontece dentro da nossa cabeça silenciosamente e que diz respeito somente a nós. Eu penso, ninguém ouviu.
Eu pensei, mas não falei. Eu senti raiva, mas eu fiquei quieto. Eu tive medo, mas eu não demonstrei. Eu fiquei tão angustiado, mas eu continuei fazendo tudo normalmente. E talvez uma das reflexões mais importantes que o Espiritismo nos proponha seja justamente essa. Será que aquilo que pensamos fica realmente restrito a nós? Será que o pensamento termina onde termina o nosso corpo? E trazendo essa pergunta para o nosso encontro de hoje, eu diria: será que os animais que vivem conosco percebem apenas aquilo que fazemos? Ou também são alcançados de alguma maneira pelo ambiente emocional e mental que construímos ao redor deles? Porque uma coisa é dizer: eu nunca maltratei o meu pet, eu nunca gritei com o meu cachorro, com o meu gato, eu cuido muito bem dele. Mas outra coisa é perguntar: como é que eu chego em casa? Como é que eu acordo? Como é que eu reajo aos problemas? Que pensamentos eu cultivo diariamente? Que tipo de atmosfera existe dentro da minha casa? É uma atmosfera de tranquilidade? Ou é de tensão permanente? É de confiança? Ou de medo? De gratidão? Ou de reclamação? É de esperança? Ou de antecipação constante de uma tragédia? E antes que alguém imagine que estamos dizendo que todo comportamento, toda doença de um animal é causada pelo pensamento do tutor, precisamos deixar uma coisa muito clara aqui. Não é nada disso. O nosso animalzinho, ele possui organismo próprio, necessidade própria, temperamento, história, predisposição biológica e condições que precisam ser avaliadas e tratadas adequadamente. A espiritualidade não vai substituir o veterinário. A prece, ela não substitui o diagnóstico. Ela ajuda muito, mas quem dá o diagnóstico é o veterinário. O evangelho não substitui medicamento quando o medicamento é necessário. Mas reconhecer isso não nos impede de perguntar: além dos cuidados materiais, que influência emocional e espiritual exercemos sobre aqueles que vivem tão próximos da gente? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Muita coisa, né? Porque o pensamento não é tão inofensivo quanto parece. Kardec dedica grande parte da doutrina espírita ao estudo da relação entre o espírito e a matéria. Lá no Livro dos Espíritos, ao tratar o espírito, falar do perispírito, dos fluidos e da influência espiritual, ele vai construindo uma compreensão fundamental. Nós não somos apenas organismos biológicos. Nós somos espíritos temporariamente ligados a um corpo. Enquanto encarnados, a gente participa simultaneamente da realidade material e da realidade espiritual. E isso muda completamente a maneira de compreender o pensamento. Pensar deixa de ser apenas produzir uma sequência de palavras silenciosas dentro da nossa cabeça. Porque o pensamento é a manifestação do espírito e é a expressão daquilo que a gente é. E aqui aparece algo extremamente interessante. Porque quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos se os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, ele recebe como resposta que essa influência é maior do que geralmente a gente imagina.
E isso significa que tem um intercâmbio. Existe sintonia, existe comunicação, existe influência, mas também existe responsabilidade. Porque se a gente é influenciado, nós também influenciamos, não é verdade? Nós emitimos aquilo que cultivamos. E isso nos leva ao conceito de que a literatura espírita posterior desenvolveria de maneira muito rica a chamada forma pensamento. Já deve ter ouvido falar em formas pensamento, não é verdade? Volte e meia a gente escuta isso por aí, em algum lugar, seja num livro, seja numa palestra. Quem assiste às palestras, preleções do Novo Horizonte já deve ter ouvido falar em formas pensamento. E a gente precisa entender o conceito, né? Antes, sem criar uma fantasia nesse termo. Então, forma pensamento não significa imaginar necessariamente pequenos objetos coloridos voando pela sala, porque a ideia central é muito mais profunda do que isso. Quando a gente tem pensamentos persistentes, eles imprimem características ao redor do nosso campo mental e colaboram para a formação da atmosfera psíquica que carregamos e alimentamos. André Luiz, através da psicografia do Chico, desenvolve amplamente a ideia de que o pensamento é força criadora que estabelece sintonia, alimenta ambientes e participa das relações entre os seres. Joana de Ângeles, por sua vez, insiste inúmeras vezes na necessidade da educação mental, mostrando que aquilo que cultivamos interiormente influencia a nossa experiência emocional, as nossas atitudes e as nossas relações. Então, a gente pode pensar assim: um pensamento passageiro é uma coisa, uma irritação momentânea é uma coisa, viver irritado é outra, não é verdade? Sentir medo diante de uma situação real é natural. Viver imaginando diariamente tudo aquilo que pode dar errado cria uma dinâmica completamente diferente. Então, podemos fazer uma pergunta bem desconfortável: que tipo de pensamento eu alimento todos os dias? Porque pensamentos repetidos tornam-se hábitos mentais. E hábitos mentais alimentam emoções. E emoções influenciam comportamentos. E os comportamentos modificam as relações. E as relações constroem ambientes. Perceberam a sequência? Tudo começou em algo aparentemente invisível. Um pensamento. Olha o efeito dominó, percebe? E a gente nem se toca naquilo que a gente vai criando. É literalmente um efeito dominó. Porque a gente constrói ambiente com o que a gente pensa. Então vamos imaginar aqui, ó, duas casas. Na primeira casa existem só problemas. Contas para pagar, dificuldades no trabalho, preocupações familiares, doenças, cansaço. Nada muito diferente daquilo que existe na vida normal de qualquer pessoa. Mas naquela casa existe diálogo, existe oração, existe esforço para não transformar preocupação em desespero. Existe respeito. As pessoas eventualmente discutem porque são humanas, mas elas procuram resolver. Existe carinho. Agora vamos imaginar uma outra casa. Tudo exatamente com os mesmos problemas. Gritos, discussões, palavras agressivas, silêncio hostil. Sabe aquele silêncio que é para punir?
que a pessoa faz aquele silêncio para realmente te castigar. A ansiedade, o medo, o ressentimento antigo. As pessoas passam dias sem conversar umas com as outras. E quando conversam, só para reclamar. Aí eu pergunto para vocês: essas duas casas são emocionalmente iguais? Não, né? Nós mesmos percebemos quando entramos em determinados lugares. Tem ambientes que a gente entra e o nosso corpo relaxa. A gente se sente super bem. Em compensação, tem outros ambientes que a gente tem vontade de, ó, perna para que te quero. Não consigo ficar lá 2 minutos. Agora vamos pensar nos nossos pets? Eles permanecem horas dentro daqueles ambientes. Dias. Eles dormem nesses ambientes, eles comem nesses ambientes, eles escutam a nossa voz, eles reconhecem as nossas rotinas, percebem os nossos movimentos, identificam mudanças comportamentais que às vezes nem nós mesmos ainda nem percebemos. E quem tem pet em casa conhece muito bem isso, não conhece? Tem cachorrinho, tem gatinho que percebe quando o tutor está prestes a sair antes mesmo dele pegar a chave. Tô mentindo? A gente pega a bolsa, o bichinho já se enfia dentro. Quando é pequenininho, então já se enfia dentro da bolsa. Quem tem gato sabe disso. Eu tenho dois aqui. Abriu a bolsa para pegar alguma coisa, blup, já entrou dentro. Tem gato que desaparece quando percebe qualquer movimentação diferente dentro de casa. Tem animal que se aproxima quando alguém está chorando. E parte disso pode ser compreendida perfeitamente pelo comportamento animal, pela percepção sensorial, pela aprendizagem e pela associação. E eles observam muito mais do que a gente imagina. Mas a perspectiva espírita acrescenta outra dimensão. Os seres estão inseridos também em relação fluídica e espiritual. E se aceitamos que os animais possuem princípio espiritual em evolução, como entramos no Livro dos Espíritos, precisamos considerar que eles não são objetos decorativos dentro da nossa experiência. São seres vivos, sensíveis, que também estão num processo evolutivo e profundamente ligados à experiência que compartilham conosco. E afinal de contas, o que são formas pensamentos? Então a gente vai simplificar. Imagina alguém que passa a semana pensando, vai acontecer uma coisa ruim. A pessoa acorda, eu tô com um pensamento, tô com um pressentimento ruim. Ela sai de casa pensando, tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. O cachorro espirra, meu Deus, ele tá doente. O cachorrinho dorme um pouco mais, tem alguma coisa errada. O cachorrinho não termina a comida, pronto, sabia. Percebe? Talvez o problema nem exista, mas mentalmente ele já aconteceu umas 200 vezes. A pessoa vive uma realidade que ainda não aconteceu. E cada pensamento alimenta o seguinte: a preocupação alimenta o medo produz vigilância. A vigilância encontra sinais, os sinais confirmam o medo e o ciclo recomeça. E é um looping constante. E na linguagem que se solidificou ali, que se consolidou na literatura espiritualista e espírita, pensamentos persistentes podem constituir formas mentais ou formas pensamentos, alimentadas pela repetição e pela carga emocional. E isso, quando André Luiz fala, né, ele descreve o pensamento como força viva, capaz de estabelecer correntes de afinidade. E isso ajuda a gente a compreender uma palavra fundamental no Espiritismo, que é sintonia. Nós tendemos a nos conectar com aquilo que alimentamos.
E não significa que alguém teve um pensamento ruim imediatamente e que isso vai atrair um espírito ruim. Isso seria uma simplificação super supersticiosa. E o problema não é um pensamento isolado. O problema é a permanência, a gente insistir naquilo, né? É alimentar aquilo o tempo todo, é ficar repetindo, é identificar, é transformar determinado padrão mental em resistência, né? Deixar ali. Todos nós sentimos raiva, a gente sente medo, tristeza, a gente pensa bobagem. E espiritualidade não significa transformar seres humanos em criaturas permanentemente sorridentes, repetindo frases positivas. Gente, isso é positivismo tóxico. E isso é uma negação emocional e não evolução. A questão é outra. Quanto tempo eu alimento aquilo, né? A raiva chegou? Tudo bem. Mas ela encontrou uma cadeira, encontrou a casa mobiliada e resolveu ficar? O medo chegou? Tudo bem também. Mas eu conversei com ele ou entreguei a chave da minha casa? A tristeza chegou? Também tudo bem, é natural que a tristeza chegue. Mas eu acolhi ou passei a defini-la como minha identidade? É aí que começa a educação do nosso pensamento. E o seu pet percebe isso. Imagine que você está aí sentadinha no seu sofá. Seu gatinho, seu cachorrinho está do seu lado. Fisicamente não está nada acontecendo. A TV está ligada. A casa está silenciosa. Mas você está pensando compulsivamente num problema. O seu corpo começa a responder. Sua respiração vai mudar. Sua musculatura fica tensa. Seu rosto muda. Talvez você suspire. Talvez você fique inquieto. Talvez você altere a sua rotina. Seu animalzinho vai te observar. E ele vai se aproximar. Talvez ele fique agitado. Talvez simplesmente ele permaneça ali. Agora vamos multiplicar isso por dia? Por semanas? Por meses? É razoável imaginar que um animal que convive intimamente conosco perceba mudanças em nosso estado? Sim. A ciência do comportamento animal já reconhece que os animais domésticos são extremamente atentos aos sinais humanos. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu passei um nervoso muito grande esse final de semana. E eu estava com tanta raiva que eu não conseguia pôr para fora. E eu comecei a chorar de raiva. E os meus gatinhos olhavam para mim, eles pararam na minha frente e eles só olhavam. Um começou a miar. A outra só olhava para mim. E as lágrimas escorriam e eu não conseguia ter reação. Vocês percebem que o meu pensamento, embora eu não falasse, estava ali, eles estavam participando do meu ambiente porque eles convivem comigo. Mas quando isso acontece, a gente não precisa também achar que, quando acontece esporadicamente, né? Eu estou alimentando coisas ruins para o meu animalzinho. Não, não estou. Nós somos seres humanos, passíveis de erros e acertos, e é natural que a gente também extrapole e transborde os sentimentos que a gente está passando. O ruim é a gente alimentar isso constantemente, né? E tem uma outra coisa. Por favor, isso que eu estou falando aqui para vocês, não me coloquem na cabeça aquele pensamento: ah, mas o meu pet ficou doente porque eu comecei a pensar errado. Cuidado com isso. Além de ser algo doutrinamente imprudente, isso vai produzir uma culpa em você que não é verdade, tá? Então, aqui a nossa intenção é só mostrar que pensamentos obsessivos fazem mal para você, para sua casa e para o seu pet. Mas isso não significa que, se o seu petzinho adoecer, seja culpa sua, tá? Então, não, a gente não tem que ficar com esse sentimento de culpa, porque a culpa não educa ninguém. A responsabilidade, sim. Então, a pergunta útil não é: eu causei isso? A pergunta útil é: o que eu posso oferecer de melhor a partir de agora? Essa é a mudança.
E quando o amor vira medo, é aí que a gente tem que conversar, especialmente a quem ama profundamente seus animais. Eu tenho certeza que todos vocês aqui amam incondicionalmente cada um desses serzinhos lindos que estão aí nessas telinhas que eu tô vendo aqui, né? Às vezes a gente diz assim: eu amo tanto o meu gatinho, o meu cachorro, o meu passarinho, o meu peixinho, o meu pet de um modo geral. E eu tenho certeza que isso é verdadeiro. Mas misturado ao amor também existe o medo. O medo de perder, o medo dele adoecer, o medo dele sofrer, o medo de que alguma coisa aconteça, principalmente quando o animal está envelhecendo, né? Ele completa 8, 9, 10, 11 anos e a gente começa a olhar para eles de um outro jeito. Ele tá dormindo, a gente começa a pensar, tá ficando velhinho. Ontem o meu mais velho aqui fez 13 anos. E Hum. dá aquele aperto no coração, né? A gente fica aflito, claro que fica. É um filho, né? E a gente sabe que eles vivem menos do que a gente, né? Ele demora um pouquinho mais para levantar, aparece um pelinho branco a mais, né? E a gente não tá preparado, a gente nunca vai estar preparado para isso. Mas aos poucos a gente começa a aprender a conviver com o animalzinho que está diante da gente e começa a entender que uma hora vai existir essa antecipação dessa ausência, né? A gente vai ter que se preparar. Só que a gente não precisa colocar isso como uma meta e ficar pensando nisso constantemente. Sabe por quê? Porque é cruel. E sabe com quem é cruel? Com a gente. Porque a gente vai se machucando, a gente vai sofrendo. E se a gente sofre, sabe quem sofre junto? Eles. Vocês querem que eles sofram? Eu não quero. A lei natural da vida é essa, não é? Todos nós nascemos, vamos nos desenvolvendo e à medida da vida a gente vai envelhecendo. Esse é o ciclo natural da vida. Para que que a gente vai antecipar um sofrimento? É necessário? O animalzinho tá vivo, ele tá com a gente, ele tá feliz, ele tá querendo brincar, ele tá querendo deitar perto da gente. Eu tô vendo aqui a Thalia com o gatinho no colo ali, e ele parece ser um gatinho bem amoroso, porque ele já foi e voltou umas 200 vezes, ele tá bem na minha frente aqui. O da Sueli tem um petzinho também que eu já vi indo pra lá e pra cá, né? Às vezes eu consigo enxergar um ou outro aqui, e eu sou apaixonada pelos pets, então eu me distraio um pouquinho. Então, por que que a gente vai ficar sofrendo por um dia que ainda não chegou, gente? Quantas vezes a gente faz uma despedida sem que a despedida verdadeira chegue? Quantas perdas a gente vive antecipadamente? Joana de Ângeles trabalha profundamente a necessidade de aprender a viver o presente e educar as emoções. O medo do futuro rouba a experiência do agora. E talvez os nossos animais sejam grandes professores exatamente por isso. Um cachorro não olha para o seu tutor de amanhã pensando, provavelmente daqui a uns anos ele vai morrer. Ele simplesmente celebra porque você acordou. O gato não vai pensar, precisamos aproveitar este momento porque tudo é impermanente. Ele simplesmente deita no lugar em que encontrou conforto. Os animais nos chamam para o presente. E, curiosamente, nós muitas vezes os arrastamos para a nossa ansiedade sobre o futuro. E talvez uma das formas mais bonitas de amar um animal seja aprender a dizer: hoje você está aqui e hoje eu estarei com você. E pensamento também é prece, pessoal. E existe algo de extraordinário nisso, porque a prece também é pensamento. Pensamento dirigido, pensamento intencional, pensamento elevado. E quando a gente reza, e reza de coração, a gente não está pronunciando palavra mágica. A gente está modificando nossa disposição interior. A gente está procurando estabelecer outra sintonia. E isso explica porque não adianta rezar durante 5 minutos e passar outras 23 horas e 55 minutos alimentando exatamente o contrário.
A pessoa diz: Senhor, me dai paz. E termina a oração e imediatamente abre o celular e procura alguma coisa para deixá-la furiosa. Pede serenidade e alimenta o conflito. Esperança e alimenta a tragédia. Equilíbrio e alimenta o ressentimento. Gente, uma oração que funciona, né? E talvez nós é que estejamos desfazendo durante o restante do dia aquilo que tentamos construir durante esses 5 minutos. E aqui existe uma aplicação belíssima para quem possui os pets. Você pode transformar momentos simples em exercícios de harmonização. Quando fizer um carinho no seu pet, esteja presente. Não faça carinho pensando em 10 problemas. Olha para ele, respira, agradeça, mentaliza serenidade. E agora eu vou pedir para vocês olharem, quem tiver com o petzinho perto aí, não olha para mim não, olha para ele. Mentaliza serenidade, ora. Não precisa fazer ritual complicado não. Não precisa colocar ele sentadinho para ouvir uma palestra espírita, porque ele vai ficar cansado, ele vai levantar e vai sair na metade, não tem problema. Basta a presença dele. E aí, enquanto você passa a mão nele agora, pensa assim, ó, que haja paz nessa casa, que eu tenha sabedoria para cuidar de você, que você seja sempre amparado, que eu te consiga oferecer equilíbrio e não apenas alimento, que a nossa convivência seja um instrumento de aprendizado para nós. E aí eu te pergunto, isso muda primeiro quem? Ele ou você? E ao mudar você, muda a relação. Então, toda vez que você sentir seu coração meio perdido, faça isso. Respira, olha para o teu bichinho, faz uma oração. Ele vai te ajudar a entrar num foco de serenidade, de paz. E aqueles 5 minutos vão valer as outras 23 horas e 55 minutos do seu dia. E aí eu tinha colocado outras coisas aqui, mas eu acho que só colocando isso já faz a gente refletir, orar e agradecer, porque isso vai educar a nossa mente. Porque os nossos animais podem permanecer num ambiente tranquilo, porque a gente não vai precisar obrigá-los a ficar, porque eles vão se sentir bem e vão ficar próximos a nós. E se saírem, tudo bem também, porque o evangelho não precisa ser imposto nem a nós, humanos, quanto mais a eles. Mas a atmosfera construída naquele momento alcança a casa inteira. Então, eu acho que o que eu tinha para falar era isso, que a gente possa mudar os nossos pensamentos, que a gente possa enxergar mais amorosidade dentro das nossas relações, que a gente possa transformar, primeiramente, o nosso mundo interno. Porque se a gente quer uma paz dentro de um mundo macro, que ela comece no micro. E a partir do micro, as coisas se transformam gradativamente e definitivamente. E aí, Verinha, se você puder, eu vou fazer só a vibração aqui para a gente fluidificar as águas dos nossos pets, mas eu gostaria muito que se você pudesse colocar para a gente fechar com a oração de Francisco de Assis, porque eu acho que não tem oração mais linda nesse momento para a gente poder fechar com chave de ouro. Bom, Então eu vou pedir para que vocês fechem os olhos agora e agradecemos a espiritualidade pelas nossas reflexões e que nós possamos nos unir num só pensamento e coração, emanando vibrações de muita paz, amor, harmonia e luz, não somente aos nossos lares, mas a todos os lares do nosso planeta, pedindo também para que as águas, não somente nossas, mas também dos nossos pets, possam ser fluidificadas, sendo depositada ali
tudo aquilo que é necessário para o equilíbrio físico, mental e espiritual de cada ser vivente de cada um desses lares. E para que a gente possa sentir todo o amor que a espiritualidade tem por nós, que a gente possa ser envolvido com a prece de Francisco de Assis. E que a gente possa ser esse instrumento de paz, não só para a gente, mas para tudo que esteja à nossa volta. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor. Pessoal, obrigada pela atenção. Desejo a vocês uma excelente semana com muita paz, amor e alegria. E que a gente possa aí vivenciar o Evangelho, trazendo muita paz, muita harmonia, não só para os nossos lares, mas para os nossos pets também. E que a gente possa se reencontrar numa próxima oportunidade. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima. Bem próximo. Boa noite.